E aí, como vocês se sentem depois de 24 anos, quase 24 anos? Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando do que do que eu tenho recebido de Deus, e mais especial ainda nessa igreja, nessa casa que realmente é a minha família espiritual. E toda vez que eu subo nesse palco, eu sinto realmente essa responsabilidade de vir aqui e não trazer opiniões próprias, mas falar a palavra de Deus, falar a verdade. Então, que o Senhor esteja, na verdade, Ele já está aqui. Que a presença dEle seja manifestada agora, nesse momento, aqui no momento da palavra. E vamos orar. Podem baixar sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de o Senhor estar me usando como instrumento nas tuas mãos. Que cada um aqui receba aquilo que o Senhor quer falar. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor através de mim. E que, apesar das minhas limitações pessoais, o Senhor venha de encontro com cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que, quando o Senhor fala comigo, aquilo que Ele está falando é para mim. Muitas vezes nós somos tendenciosos em ouvir algo e pensar assim, nossa, aquilo serviria para aquela pessoa. Aquela pessoa aqui seria ideal para ela ouvir. Mas eu quero te falar que aquilo que o Senhor fala conosco, aquilo que nós ouvimos, é primeiro para nós, é primeiro para a nossa vida, e depois aquilo acaba transbordando. Então, que nesse momento, tudo que você ouvir aqui, você reflita e pense, o que Deus quer falar comigo nessa noite? Amém? E eu tenho dito isso porque essa mensagem que eu vou compartilhar aqui nessa noite é algo que o Senhor falou comigo. E nesse momento eu venho compartilhar aqui com vocês. E à medida que eu fui me aprofundando nessa palavra, sendo ministrada por Deus por essa palavra, eu me vi muito distante do ideal. Mas isso é algo que nós precisamos diariamente estar realmente nos entregando e aprendendo e decidindo viver isso. Assim como Jacó, por muitos anos, eu, como filha de pastor, vivi servindo e adorando o Deus dos meus pais. E Jacó, por muitos anos, ele vivia servindo o Deus dos seus antepassados. E eu me identifiquei com isso. Porque depois de muitos anos, quando ele já estava velho, que ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, que foi em Peniel, quando ele realmente teve encontro, e aquele encontro transformou a vida dele, e até o nome dele foi trocado. E Deus tem uma aliança com você. E você tem uma aliança com Deus? Quando as tartarugas eclodem do ovo, ou seja, nascem, elas vão correndo para a água. Elas saem correndo para a água porque elas sabem que elas precisam ir para a água. E elas não vão para o mato, ou elas não ficam ali na areia. E você sabe me dizer por que elas vão direto, saem correndo para ir para a água? Estão com sede? Será que elas estão com sede? Deve ser isso. Mas é porque é instinto delas. Quando elas nascem, elas vão direto para a água. Se você pegar os ovos das tartarugas e você colocar em um lugar que não tem água, ela vai morrer tentando encontrar a água. E eu gosto de comparar isso com a nossa vida. Nós seres humanos, nós temos um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. E o nosso instinto, e o que é o instinto? É comportamentos que favorecem a sobrevivência da espécie. O nosso instinto de sobrevivência é Deus, é ter um relacionamento com Deus. Porque se nós pararmos de nos relacionarmos, se nós não corrermos para o braço do nosso Deus, a gente morre. Assim como aquelas tartarugas, se elas não forem direto para a água, se elas não forem correndo para a água, elas morrem. E nós, assim como filhos de Deus, como seres humanos, nós temos um vazio que só Deus pode preencher.
É impossível preencher um vazio com forma de Deus que não seja outra coisa a não ser Deus. No Salmo 63, Davi fala sobre a necessidade e a sede que ele tinha em se relacionar com Deus. Davi não quer andar com muletas espirituais, mas ele quer ter um relacionamento com o Senhor. E eu não sei se vocês entendem essa expressão de muletas espirituais, mas são comportamentos, crenças, afazeres que nós usamos para substituir o nosso relacionamento direto com Deus. E muitas vezes essas muletas são pessoas, são nossos pastores, são os nossos discipuladores, são amigos cheios de Jesus, que a gente usa como ponte para se achegar a Deus. Às vezes é um jejum que você faz querendo algo, e não para que você conheça o teu Pai e saiba qual que é o melhor dele para ti, consequentemente você alcance aquilo que você está precisando naquele momento. Mas você usa o jejum como uma muleta. Quando eu preciso de algo, eu vou jejuar. Mas eu não jejuo simplesmente para querer a presença de Deus na minha vida. Isso é uma muleta espiritual. Muitas vezes, essa muleta espiritual que nós usamos é o servir na igreja. E não me entendam mal, isso aqui é extremamente essencial na vida, nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós deixamos de nos relacionar com o Senhor e nós colocamos essa ponte. Então, e um exemplo também é de Moisés e o povo. O povo via o seu Deus. O povo via dos milagres, o povo viu as pragas, o povo viu o mar vermelho se abrindo. O povo via a nuvem, a coluna de fogo, o povo via e provava e experimentava da provisão de Deus diariamente. Da vestimenta, de comida, de bebida. Mas mesmo assim, o que intermediava eles era Moisés. Eles não tinham um relacionamento com Deus. Só que nós esquecemos que nós precisamos de ter um relacionamento com Deus para que aqui na terra a nossa caminhada seja bem-sucedida. Esquecemos que só seremos bem-sucedidos aqui na terra quando tivermos um relacionamento com Deus e, consequentemente, o Espírito Santo sendo o nosso guia. E é sobre isso que eu gostaria de estar compartilhando hoje com vocês. Repitam comigo. Guiados pelo Espírito Santo. E é disso que eu tenho aprendido, que eu tenho sido ministrada, que diariamente o Senhor vem de encontro com o meu coração. Porque a maior evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não é o quanto ela flui nos dons, não é quantas vezes ela já fez ação social, não é quantas programações da igreja ela já esteve presente, não é nada disso. Mas é o quanto ela transborda dos frutos do Espírito. E em Gálatas 5, do 22 ao 25, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, repitam comigo, andemos também no Espírito. Andar com o Espírito é um lugar de total dependência. Em João 14,16 fala assim, quando Jesus fala, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele nos promete um guia para que nesse caminho nós possamos ser bem-sucedidos. E João 14, 26 fala assim: mas o Consolador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenha dito. O Espírito Santo precisa ser o guia do cristão, porque é ele que vai fazer você lembrar daquilo que Cristo já nos ensinou. É ele que vai fazer você lembrar naquele momento em que muitas vozes estão ali ao seu redor. É ele que vai fazer você lembrar qual que é o certo do errado que você precisa fazer naquele momento. É ele que vai te direcionar. E sabe aquela vez que você lembrou que você precisava pedir perdão de alguém? Isso não vem da nossa carne, isso não é nosso. Isso não é nosso, mas é o Espírito Santo fazendo você lembrar tudo que ele já tem dito, tudo que ele já tem nos ensinado. Romanos 8,14 fala que os filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito Santo. Em João 16,13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E sabe o que esse guiará significa? Vocês sabem? No grego ele significa ser tomado pelas mãos até o destino final. E sabe o que é mais interessante disso? É que não são um momento ou outro de direcionamento profético ou meras experiências de dons. Não é um momento ou outro que alguém usado pelo Senhor, usado pelo Espírito Santo, vai te mostrar alguma coisa, vai te falar alguma coisa ali do que o Senhor quer fazer contigo, o teu destino final, ou muitas vezes até alguns passos. Algumas coisas, é algum do processo que você vai precisar passar para chegar até onde Ele quer te levar. Embora envolva isso, está dentro do combo, é muito maior do que isso. É um combo completo de direcionamento personalizado. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é pessoal. O Espírito Santo é pessoal e ele quer te guiar. Ele quer te dar direções particulares. Ele quer te dar direcionamento pessoais. Mas ele só vai fazer isso quando eu entender que eu preciso, que eu, como ser humano, eu tenho um vazio e eu preciso preencher esse vazio pelo meu Pai, pelo meu Criador. E quando eu reconheço isso, quando eu tomo uma decisão de ter Jesus como meu Senhor e meu Salvador, Ele já me promete o Espírito Santo para que nessa caminhada eu seja bem-sucedido. E semana passada nós aprendemos sobre isso, né? Não é que nós não vamos ter mais problemas. Não é que a tempestade não vai vir. Mas é que no meio da tempestade a gente vai andar sobre as águas. A gente vai andar sobre as águas. E o Senhor já falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A caminhada cristã não é e não precisa ser um fardo e um peso. Muito pelo contrário. A gente precisa entregar para o Senhor, para que Ele possa nos guiar e pegar todo o fardo que tem nas nossas vidas. Amém? Então, Efésios 1, 13, do 13 ao 14, fala assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vos foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós já recebemos o Espírito da promessa, e isso significa que Deus quer autenticar a nossa fé, garantir que nós somos propriedade dele. Ele quer nos guiar até o destino que Ele preparou para cada um aqui seja cumprido. Então, para sermos bem-sucedidos, só depende de quanto eu estou sensível à voz de Deus. E se até Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, quanto mais nós deveríamos também. Amém? Tá, mas então, como
que eu posso me render à liderança do Espírito Santo? Há uma parceria entre o Espírito Santo e o homem. Nós não conseguimos fazer nada sem ele, e ele nos prometeu que nos traria para o processo. Ele decidiu que não faria tudo sem a gente. Só que, para isso, eu preciso correspondê-lo. Para que ele possa me trazer pelo processo, ele não vai me levar arrastado. Não, tu não está me ouvindo, tu vai me ouvir sim, vem cá. Não vai fazer isso. A gente precisa corresponder. A gente precisa abafar a voz do mundo para que a gente esteja sensível à voz dele. Por exemplo, se agora o meu pai me chamar ali da cantina, eu consigo ouvi-lo. Porque as vozes, o barulho está abafado. E eu conheço a voz do meu pai. Eu conheço a voz da minha mãe, porque eu tenho um relacionamento com ele. E quando Deus chama Samuel, ele chama Samuel, Samuel, Samuel. Por que Deus não se apresenta logo e fala, Samuel, é o teu Deus. Samuel, é o teu Senhor. Vem a mim. Não, ele espera Samuel respondê-lo. E isso significa que nós precisamos ter essa interação. Samuel precisava conhecer a voz do seu pai. Isso fala sobre relacionamento, isso fala sobre intimidade, isso fala que as vozes do mundo estão abafadas. Isso fala que eu tenho buscado conhecer a voz de Deus. Isso fala que eu tenho realmente me dedicado a isso. Para que quando ele falar comigo, eu reconheça. E quanto mais você obedece, mais o caminho é aberto e mais a tua jornada aqui nessa terra se torna bem-sucedida. Ele precisava da interação de Samuel. Eu dou um passo e Deus dá outro. Eu dou um passo e o Espírito Santo dá outro. Tem coisas extraordinárias que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, mas Ele precisa dessa interação. E essa interação é o relacionamento que nós vamos a partir de hoje, a partir desse dia, nós vamos desenvolver. O nosso maior anseio vai ser estar na presença do Senhor, assim como Davi, amém? E algo que eu quis trazer aqui para vocês, que eu aprendi com o pastor Eibe, mas já entendi que eu preciso me render, preciso entender que eu preciso da liderança do Espírito Santo, que eu preciso me render a Ele, mas como que eu faço para ouvir a voz dEle? A primeira dica aqui é que é algo que humanamente você não pensaria, que a tua carne não pensaria. Ou seja, aquele exemplo que eu dei do perdão. A nossa carne quer perdoar? Não quer. A nossa carne quer estar certa, a nossa carne não pode achar que ela estava errada. Então, aquilo não foi a gente, foi o Espírito fazendo o quê? Nos lembrando do que o Senhor já nos ensinou. É por isso que em Romanos 8,14 fala que os filhos de Deus precisam ser guiados pelo Espírito Santo, porque é Ele que vos fará lembrar dos mandamentos. Amém? Então, é algo que você não pensaria humanamente. Falo, não é aquilo, não é uma coisa assim, você sabe que a tua carne, aquilo ali, só pode ter sido o Espírito Santo, porque por você mesmo, você não pensaria naquilo. E a segunda dica é que sempre estará baseado nas Escrituras, porque Deus não se contradiz. Como que Ele vai se contradizer com a palavra que foi inspirada por Ele? Então, mas isso aqui não está na palavra, então provavelmente foi a tua carne que deu uma temperadinha ali naquilo. Mas quais são os resultados da liderança do Espírito Santo? Repitam comigo. Um lugar de rendição progressiva. Quando eu entendo
que eu preciso, que a minha caminhada aqui só vai ser bem-sucedida quando eu dou o controle da minha vida para o Espírito Santo me guiar. Porque o meu processo só vai começar quando eu sair da minha zona de conforto, quando a minha zona de conforto acabar. Então, quando eu decido entregar aquilo que eu estou fazendo, que eu estou querendo fazer, pelas forças dos meus braços, eu começo a me render ao Espírito Santo e a minha caminhada se torna bem-sucedida. Porque nós, humanamente, nós queremos ter o controle de tudo. Humanamente falando, a gente quer saber o que nós vamos precisar fazer amanhã, nós queremos ter o controle das coisas, nós queremos decidir tudo, queremos que sempre seja a nossa opinião. É isso que nós queremos fazer humanamente. Mas, muitas vezes, demora muito tempo até que a gente perceba que, se eu não entrego o controle da minha vida para Deus, se eu não dou aquilo que só Ele sabe fazer de melhor, eu vou ser frustrado. Eu vou falhar, porque é uma missão incansável. Nós fomos criados para ser guiados pelo Espírito Santo. Nós fomos criados por um Deus que quer se relacionar conosco. Nós fomos criados por um Pai que sabe tudo e todas as coisas. Amém? Na visão de Ezequiel, quando o anjo chama ele, né? E ele fala assim, vamos entrar no rio? E Ezequiel entra no rio com ele. Primeira coisa que o crente não faz é entrar no rio. Ele fica esperando o rio entrar nele. Não é verdade? Então, tem gente esperando um avivamento que é fantasia. Sabe quando a gente canta, aviva-nos, aviva-nos, mas domingo, quando eu saio por essa porta, eu já esqueço tudo que eu aprendi aqui no culto. Na segunda-feira, eu estou vivendo tudo igual. Como é que vai haver um avivamento dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na tua igreja, no teu bairro, no teu life group, se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, se você não deixa ser guiado pelo Espírito Santo? Não tem como. Não tem como. Por que você está cantando, então, aviva-nos, aviva-nos? E não pense que você dar 2 passos já é o suficiente, porque não é. Eles entraram naquele rio e as águas estavam no tornozelo. Eles pararam? Porque não era a hora de parar. E eles caminharam mais, e as águas estavam nos joelhos. Eles pararam? Eles não pararam porque não era a hora de parar. E eles continuaram andando, e as águas estavam nas cinturas, e eles não pararam porque não era a hora de parar. Até onde você vai entrar? Até onde você vai pagar o preço? O Senhor não está querendo cristãos meia boca. Ele não quer. E é isso que o Senhor vem ministrando no meu coração há meses. Essa palavra aqui faz parte de um devocional que o Senhor ministrou comigo, e é uma decisão diária. É uma decisão diária, porque se o Espírito Santo fala comigo, eu ouço a voz dele e não obedeço, a voz vai se abafando. E vai se abafando de novo. Vai se abafando. Eu preciso ouvir e obedecer, porque é uma interação. É uma interação. E eles atravessaram o rio em águas profundas. Eles atravessaram o rio em águas profundas. Até onde você vai entrar nesse rio? Você vai estar satisfeito com as águas no tornozelo? Deus tem o melhor.
A gente acabou de sair de uma série, Deus tem o melhor. Mas isso depende de nós, porque tem um monte de promessa na Bíblia e só depende de nós. Primeiro da gente conhecer o que a Bíblia fala, quais são as promessas de Deus para as nossas vidas. Depois da gente tomar posse dessas promessas. Então, eu só vou ser bem-sucedido na minha caminhada aqui na terra. E esse é o melhor de Deus para a gente. O Senhor não quer que você fique sofrendo aí, não. O Senhor não quer que você passe fome. O Senhor não quer que você fique doente. O Senhor não quer que você passe por dificuldade financeira. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para os seus filhos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui tem pessoas que amam o Senhor. E aqui tem pessoas que cultivam um relacionamento com Ele. E aqui tem pessoas sérias, tem cristãos sérios. Amém? Pé no chão significa que quem está no controle sou eu. Mas Deus está te dizendo hoje, eu quero te levar para onde não dá mais pé, porque aonde não dá mais pé, quem te guia é o rio. Quem te guia é o rio, quem te guia é o Espírito Santo. Ele quer te levar para esse lugar, Ele quer te levar para águas profundas. E isso me arrepia toda vez que eu leio, porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele quer te fazer prosperar. Ele tem planos de fazê-lo prosperar. Quem está impedindo é você. Sou eu. Mas Ele tem e Ele quer. Ele quer. Eu dou um passo, Ele dá outro. Eu dou um passo, Ele dá outro. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito, porque o Espírito ele é comparado ao fogo. Se eu alimento o fogo, ele aumenta. Se eu alimento pouco, ele diminui. E se eu não alimento, ele apaga. Não importa o quanto de comida você já comeu. Se você parar de comer, você morre. Você morre porque você precisa se alimentar. Você precisa do alimento para sobreviver. Não importa o quantas experiências você já teve com o Espírito Santo. Se você parar de se relacionar com Ele, você morre. O teu espírito morre. Então, alimente esse fogo. Alimente o teu espírito diariamente. Diariamente. Mortifique a sua carne diariamente. Diariamente. Nós precisamos rever o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo ele não é valorizado da forma que ele precisa ser valorizado. Eu não sei como está o teu relacionamento com o Espírito Santo, mas ao estudar sobre essa palavra, eu tinha até outra palavra para ministrar. O Senhor falou, eu quero que você fale isso com eles. E eu falei, Senhor, mas isso... Eu ainda estou no processo. Ele falou assim, eu sei, porque isso é uma caminhada diária, é uma decisão diária, é um processo diário. Entregar a vida para Jesus é diário, é realmente... É algo que você vai acordar e vai falar, Senhor, hoje eu decido te servir, hoje eu decido obedecer a tua voz, hoje no meu trabalho, quando você pedir para eu orar pelaquela pessoa, eu vou orar, quando você pedir para que eu faça qualquer coisa, eu vou obedecer, porque quanto mais eu alimento, o fogo aumenta. O fogo aumenta, e Deus quer aumentar esse fogo nas nossas vidas. Deus não quer que a gente viva como cristãos que não se relacionam com Ele. O plano principal de Jesus em criar a humanidade foi se relacionar com a sua criação. Foi se relacionar. Assim como existe um vazio dentro de mim, em que só pode ser preenchido por Deus, existe também
Um vazio em Deus que só pode ser preenchido por mim. Ele anseia pelos seus filhos. Ele anseia por você. Ele espera ansiosamente a manifestação de cada um de nós aqui na terra. Que nesse momento nós possamos rever o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não é que nós acordamos pensando em magoar o Espírito Santo e tipo, hoje eu não quero ouvir a voz do Espírito Santo. Não, não é assim que funciona. São coisas, às vezes, poucas que a gente vai alimentando, vai decidindo não fazer, que a gente acaba magoando e a voz dele vai se abafando. E a voz dele vai ficando mais baixa, mais baixa, mais baixa. Mas eu sei que essa igreja vai ser guiada pelo Espírito Santo. Essa igreja vai ser uma igreja relevante nessa cidade. Essa igreja vai fazer a diferença nessa cidade, porque ela ouve e guia os seus passos. Vai ser pessoas, vai ser jovens, vai ser adultos, vai ser velhos, que seguem a palavra de Deus e não se contaminam com as mentiras do mundo. Hoje, eu vou fazer 24 anos, mês que vem. Glória a Deus. E é muito difícil. É muito difícil. Às vezes a gente fica, mas Senhor, será mesmo que é isso? Tipo, mas isso não faz sentido mesmo? Tipo, o que estão falando por aí? E o Espírito Santo me faz lembrar da única verdade, que é a palavra. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, a minha vida é transformada. Quando eu sou guiada pelo Espírito Santo, a minha família é transformada. Você acredita que a tua família pode ser transformada? Que o Senhor tem poder para transformar a tua família, os teus relacionamentos? Você acredita? Acreditar não é só falar da boca para fora que você acredita, que sim, o Senhor tem o poder para fazer isso. Acreditar é obedecer. Então, se você obedece à palavra de Deus, a tua família é transformada. Porque crer é obedecer. E para que você obedeça, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque é Ele que vos fará lembrar. É Ele que vos fará lembrar. Muitas vezes o ativismo, tudo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, vai abafando a voz, vai abafando a voz, vai abafando a voz. Mas essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. A nossa caminhada aqui na terra, ela só vai ser bem sucedida quando o Espírito Santo for o nosso guia. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé e refletissem sobre essa canção e realmente rever, que nós possamos rever, né, o nosso relacionamento com Ele. O quanto de importância eu estou dando, o quanto eu estou sendo sensível à voz dEle, o quanto eu estou obedecendo, porque não adianta só eu ouvir se Samuel não tivesse respondido, e se Samuel não tivesse interagido. Mas para ouvir é preciso calar. Amém? Me chama sobre as águas.
quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Se hoje você está disposto a se reconciliar com o Espírito Santo, a tomar uma decisão e falar: a partir de hoje, você vai ser o meu guia. Eu peço que você venha aqui na frente para simbolizar mesmo esse dia como um dia histórico na sua vida, que o Senhor vai te guiar, vai te levar para níveis mais profundos, para águas mais profundas. Podem vir. Glória a Deus. E eu também Você clamarei, pode vir aqui pra frente, mas eu e além quero das chamar você que é jovem, olharei, você que se uma de 30 anos para baixo, você fica mais perto aqui, por favor. Jovens, você que é jovem, pois pode vir. eu sou teu e tu és meu. Eu senti no meu espírito aqui pra gente orar por você, porque olha pra mim aqui, você que é jovem, olha pra mim. Deus está mandando eu dizer pra você que Ele quer a tua juventude. Eu converti com 19 anos, uma idade bem difícil de deixar Deus guiar a nossa vida, porque essa é uma idade que a gente acha que não sabe e a gente quer realizar os nossos desejos. Mas se você deixar Deus guiar, você não vai se arrepender, porque Ele vai te levar para um lugar que você nem imagina, um lugar que realmente você precisa estar. Em nome de Jesus, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Pode vir você também, que tem acima dos 30 anos, Deus também quer te usar. Mas eu chamei os jovens aqui mais na frente, porque eu quero que a gente ore por eles, filha. Sabe, Deus tem tanta coisa para realizar. Tudo te confio, Nós sobre não as podemos perder tempo. águas eu Não dá caminho, para perder tempo. por A onde primeira coisa que Ele quer fazer é estar perto de nós, é estar conosco. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele escolheu nos criar e se relacionar e minha conosco. fé será mais firme. Só que muitas vezes nós temos virado as costas a esse Deus tão amoroso, tão bom. Guia-me para que Porque nós queremos te guiar os nossos próprios passos. sobre as Mas águas hoje, eu Deus está caminho, falando, ministrando no teu por coração. onde quer Deixa eu te que guiar. chame. Eu sei Leva-me o melhor lugar para mais você. fundo Eu sei. do que já estive, e minha fé será mais firme. Pai, no nome do Senhor, Senhor, nós entregamos a nossa juventude a Ti, Senhor. Vem nos guiar, porque só Tu sabes aonde é o melhor lugar. Quando nós
nossos pés não tiverem mais em contato a este chão, as águas do Senhor nos levará ao melhor lugar. Ó Deus, estamos aqui hoje, nos humilhando na Tua presença. Por isso receba, meu Deus, da nossa parte, receba de nós, meu Deus, essa adoração, esse compromisso com o Senhor. Oh, adore o Senhor, querido. Levante as suas mãos e adore, libere palavras de adoração ao Senhor, aonde você estiver.